Né, Clarissa? Aliás, bem-vinda, Clarissa Oliveira. Vem cá, é algo assim, na nossa época, décadas atrás, eu não sei se impensável, mas a gente estava debatendo outras questões também urgentes para a sociedade, assim como essa, né? E ainda não imaginava-se que poderia haver esse avanço, apesar de ter pelo menos 5 dias para os pais, já era, à época, um avanço diante do nada, né? Dessa sobrecarga para a mulher. Como é que você observa isso? Como é que fica o ritmo desse assunto no Congresso? E se tem congressista que vai se colocar contra um assunto tão popular e urgente, Clarissa? Elisa, quando a gente está falando de ampliação... Bom, primeiro, bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Quando a gente fala de ampliar a licença paternidade, a gente sabe que é algo que tem um anseio popular muito grande. É claro que os pais, assim como as mães que ficam em casa com um bebê recém-nascido, gostariam de poder passar mais tempo ali com seus filhos, seu filho, nesse momento ali inicial. Agora, a gente também entende o tamanho do impacto orçamentário que isso tem. É um avanço a gente passar de 5 dias para 20 dias. Claro que é um avanço, é melhor do que nada, Elisa. E a gente sabe que o custo disso para os cofres públicos é muito alto. Também tem um custo para as empresas que perdem 2 funcionários, a mãe e o pai, quando nasce a criança. Isso demanda uma substituição, uma reorganização interna. Mas, Elisa, a diferença entre homens e mulheres nesse momento é determinante para criar um abismo brutal na hora de você falar sobre a colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, infelizmente, mesmo que a gente tenha um avanço, mesmo que essa discussão esteja se desenvolvendo, o avanço ainda é muito pequeno quando a gente pensa na posição de todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, param as suas carreiras por meses para cuidar de um bebê. É claro que é um momento que eu, como mãe, todas as mães querem estar presentes nesse momento, mas isso tem um custo profissional para essas mulheres. Se os homens também parassem pela mesma quantidade de meses, estivessem ajudando em casa, o desdobramento disso seria imenso para a realidade feminina. Nossa, Primeiro, demais, porque você equipara a condição homem e mulher no mercado de trabalho. Todo mundo que decide ter filhos vai parar por vários meses a sua carreira, vai fazer uma pausa na sua carreira. Claro, pode ser que nesse meio tempo quem tomou a decisão de não ter filhos evolua mais na carreira, mas você não tem essa discrepância entre a mulher que tem filho e o homem que tem filho. Então, essa primeira coisa, né, fundamental, determinante para ser discutida. E mais do que isso, Elisa, você acaba eliminando até mesmo, em certa dose, a necessidade de cotas para mulheres em cargos de direção. Você passa a ter uma condição igual na hora em que mulheres e homens tomam a decisão de pararem as suas vidas profissionais por um período para ter um filho, para cuidar de uma criança. Enquanto isso não acontecer, essa igualdade não existir, você também não vai ter a igualdade de condições dentro de casa. Totalmente. Porque os homens não se envolvem com a criança da mesma forma que as mães nesse momento de início da vida da criança, e naturalmente a mãe acaba ali muito mais ambientada nos afazeres da casa, nos afazeres da criança, nos cuidados, e isso acaba sob a responsabilidade dela. Eu, quando tive a Luísa, minha filha, que hoje já está com 13 anos, a gente brincava, o meu ex-marido, o pai dela, era um pai muito presente, ajudava muito, mas a gente brincava que ele ia descansar no trabalho. E todas as mulheres que ficaram com um bebê pequeno em casa, por mais que a gente ame aquela criança e aquele momento seja tão especial para a gente, tem em certa medida aquela sensação que o pai vai descansar no trabalho enquanto a mãe está aqui, porque é um momento muito pesado. E aí o que acontece? Toda a dinâmica da criança dentro do ambiente doméstico acaba sendo mais dominada pela mãe, ela passa a ter muito mais familiaridade com aquilo. E aí a diferença dentro de casa e fora de casa, também no ambiente de trabalho, se perpetua. Então, infelizmente, claro que a gente sabe que não dá para avançar de uma vez, não dá para mudar esse cenário de uma vez,
mas de 5 para 20 dias ainda é muito pouco, Elisa. E é interessante, Clarissa, te ouvir sobre isso, porque a gente reflete sobre várias coisas, né? Primeiro, nessa questão de compreender que a atribuição não é algo exclusivo da mulher, né? Porque 2 pessoas puseram aquele ser humano no mundo, considerando os pais que não desaparecem, né, gente? Que faz o filho e toma chá de sumiço. Mas olha que interessante te ouvindo. As nossas mães ou avós, elas tinham filhos ali, 17, 18 anos... 19, 20, já estava ali com 2, 3 filhos, era uma realidade. E era um tempo em que nós, mulheres, nem sabíamos, e as circunstâncias eram outras, que a gente tinha o direito de escolher entre cuidar da casa, se a gente quiser, ou desenvolver uma carreira, se a gente quiser. Hoje em dia nós entendemos isso, e aí a gente tem hoje um cenário de muitas mulheres que imagina ter filho com 20 e poucos anos, ainda tem as que têm, e que cada um seja aquilo que quiser. 35 anos estão começando a pensar em ser mães. Porque também tem essa pressão de, quando eu tiver um filho, eu vou ter uma licença maternidade. Aí eu vou ficar 5 meses longe do trabalho. Será que esse debate, ao avançar com a licença paternidade, também não faça com que as mulheres, achismo, tá, gente? É um debate aqui. Adiantem esse desejo por terem filhos, porque elas ficam postergando. Não, estou no melhor momento da carreira, eu agora eu vou parar. Que isso, sem dúvida nenhuma, seria uma consequência, Elisa, porque eu falo por mim. Eu optei por ter a minha filha aos 32 anos. Eu não quis esperar mais. Tenho amigas que esperaram até os 40, mais ou menos, com aquele argumento. Primeiro, eu quero estar mais consolidada profissionalmente. Eu quero estar mais equiparada. Tem a ideia de que no ambiente de trabalho a mulher precisa estar 2, 3 passos à frente dos outros homens para poder parar para ter filho e aí depois se igualar a esses homens na corrida interna, na disputa do dia a dia, na competição por um bom emprego. Infelizmente, Elisa, esse não é o único fator que pesa contra as mulheres no ambiente de trabalho. O machismo estrutural, por si só, já vai impor um obstáculo muito maior para quem nasceu na condição feminina e quer disputar um bom espaço numa grande empresa, ter um bom emprego, principalmente em ambientes competitivos. Agora, de fato, eu acredito que se não houvesse essa disparidade tão grande entre homens e mulheres, muito possivelmente as mulheres poderiam talvez optar por não esperar tanto. Eu tenho amigas que esperaram até os 40, tiveram que fazer tratamento, foram para fertilização, caminharam para um processo que foi mais complicado. Eu fiz a escolha de ter filho aos 32, achei que foi uma boa idade, mas já não era tão cedo. E eu vou te dizer, em comparação a outras pessoas que estavam, sim, no mesmo patamar ali profissional do que eu na época, foi uma pausa que eu tive que dar e depois eu tive que correr atrás para alcançar essas pessoas. Então, essa é a nossa realidade e a licença paternidade, no meu entendimento, é uma peça-chave. Se todo mundo parasse por 6 meses, você resolvia muito da competição dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho para as mulheres.